Glória a Deus. É bom estarmos na presença do Senhor. Amém? Glórias ao nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, vamos à palavra de Deus. Vamos à palavra de Deus. Eu gosto desse hino, dessa música que nós cantamos, porque diz que nós nada temeremos, não é? Mas não é bem assim. Não é bem assim. Nós temos as nossas limitações. Foi o salmista quem disse que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Mas isso denota total confiança em Deus, total confiança no pastor das nossas almas. E muitas vezes nós temos problemas com essa total confiança. Deveríamos confiar completamente, mas nem sempre confiamos. E o Senhor nos convida a fazê-lo. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos, no capítulo de número 14. Atos, capítulo de número 14. Em Atos, no livro de Atos, no capítulo de número 14, Paulo e Barnabé pregam nas cidades de Icônio, Listra e Derbe. E acontece um negócio interessante quando eles estão pregando, porque um homem que tinha um problema nos pés foi curado. E a cidade era muito idólatra. E quando eles viram que Paulo havia falado com o homem e ele havia sido curado, aqueles homens reuniram o povo e falaram que Barnabé era Júpiter e Paulo era Mercúrio, dois deuses gregos. E eles trouxeram bois e animais para sacrificarem a Paulo e a Barnabé, como eles sacrificavam aos seus deuses. E quando Paulo ouviu isso, junto com Barnabé, a Bíblia diz que eles rasgaram as suas vestes, saltaram no meio do povo e disseram: para com isso, pelo amor de Deus. Nós somos homens como vocês, não façam isso. Nós somos sujeitos aos mesmos problemas que vocês são, às paixões que vocês são, mas nós vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades, dessa idolatria, ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles. E aí ele fala, ele dá testemunho, mas eles impedem aquele sacrifício. No entanto, no versículo 19 em diante, nós vamos ler dos versículos 19 ao 22, a palavra de Deus diz assim: sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Desculpa, meus irmãos. Minha irmã, se você quer acompanhar, Hechos, capítulo 14,
versos 19 hasta la 22. Hechos 14, versículo 19. Eu vou ler o 20 agora. Vamos para o 20. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Amém? Eu estive com essa palavra no meu coração. Aliás, eu estive com o Salmo 23 no meu coração, me desafiando o tempo todo essa semana. Mas essa palavra veio como uma luva junto com o Salmo 23, porque essa última parte do versículo 22 é muito interessante, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E eu sempre tenho falado aqui para os irmãos da facilidade que nós temos, da liberdade que nós temos em servir a Deus, da forma como nós podemos fazer e da forma como nós fazemos. Na sexta-feira nós tivemos aqui escola bíblica, que seria dominical, mas é de sexta-feira. E eu convido a todos para estarem, é uma bênção. E nessa sexta-feira houve então um despertamento para nós entendermos a realidade de Satanás. Ele existe, ele é real. Apesar dele ser um ser espiritual, as suas ações no mundo espiritual refletem no mundo material. E o professor da lição trouxe a necessidade do despertamento quanto à realidade dessa batalha. No entanto, é muito bom que nós nos lembremos, e eu citei isso aqui na sexta-feira, que existe também a realidade da presença e a realidade de Deus. E você pode falar assim, mas pastor, nós estamos aqui, somos crentes. Sim, estamos aqui, somos crentes, mas muitas vezes nós nos esquecemos dessa realidade. E essa realidade parece que ela só vem à tona quando está, ou melhor, a gente vive nela quando está tudo bem. Porque quando as coisas vão mal, a tendência é que nós decaiamos, que nós falemos coisas, pensemos coisas, até de Deus não se importa comigo, Deus me abandonou, e nós colocamos na conta de Deus tantas coisas que na verdade são parte da nossa vida, e principalmente da nossa vida cristã. Nós falamos aqui também de uma realidade crucial na vida do crente, que todos nós entramos numa batalha espiritual quando nós aceitamos a Jesus, ou quando Jesus nos aceita e nos chama para a sua família. Nós passamos a entrar numa guerra, e o apóstolo Paulo vai dizer que todo aquele que se alista nessa guerra não pode esquecer, não pode fazer de qualquer forma. Ele está falando, presta atenção. Você que está nessa guerra não pode combater de qualquer jeito, não pode ficar de qualquer jeito, não pode se dar o luxo de pensar que não está em guerra. E aí nós vamos encontrar dois extremos. Um extremo que tudo para ele é guerra, e um extremo que nada para ele é guerra. O sujeito tropeçou, nós brincamos aqui, foi o diabo. Perdeu $5, foi o diabo. Bateu o carro, foi o diabo. Eu não estou dizendo que não pode ser. Mas muitas vezes nós colocamos tudo na conta dele, supervalorizamos aquilo e quem ele é. E você não estava aqui, mas eu vou te ensinar. O diabo
É um cachorro bravo numa coleira com uma corrente, e quem segura essa corrente é Jeová. Ele só vai até onde Deus permite. Ele não vai além disso. Então nós não supervalorizamos as ações dele, mas nós também não subestimamos. Por quê? Porque ele existe, ele é real e nós estamos em guerra. Mas onde que entra isso, pastor? Entra no nosso dia a dia. O apóstolo Paulo, ele estava aqui com Barnabé em Antioquia e Icônio, e eles vêm e começam a conversar e falar com a multidão, e eles são então aclamados porque alguém é curado. Mas aí, diante de toda essa cena que eu mostrei para você, vieram os judeus lá de Antioquia, lá de Icônio. Eles estavam em Derbe e Listra, e aí eles vêm e incitam as pessoas contra Paulo e Barnabé. Eu não sei onde Barnabé se enfiou, mas Paulo foi apedrejado, irmãos. Paulo foi apedrejado. E eles arrastaram ele para fora da cidade como se ele tivesse morto, de tanta pedrada que o sujeito tomou. E aí deixaram ele, os discípulos vêm e ficam olhando para ele, né? Coitadinho, o que aconteceu e agora, o que vai ser da gente? Paulo dá uma sacudida, levanta e fala, vamos lá, e vai pregar em Derbe. E aí ele anuncia o evangelho naquela cidade, tal. Mas por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. A nossa vida como cristãos é uma vida de guerra, é uma vida de batalha. Nós não podemos pensar que uma vez que nós aceitamos Jesus, os nossos problemas acabaram. Alguns problemas acabam, porque são aqueles problemas causados pelo inimigo, que Deus vem e para aquilo, dá um jeito naquilo para que você se fortaleça, para que você seja fortalecido na palavra, para que você respire, e aí você vai ganhando um pouco de força, e de repente começa uma batalha que você não sabe de onde surgiu. Mas é Deus já te colocando na batalha, porque você se alistou nessa guerra. É o que Paulo disse, se alguém se alista, tem que lutar ele fala, ele usa um termo, legitimamente. Você tem que lutar como soldado, como alguém que está em batalha, como alguém que está em guerra. Não é só vestir farda e não querer tomar tiro. É guerra espiritual. E aí, a gente fica pensando, mas por que a vida cristã é tão difícil? Por que eu aceitei Jesus e ao invés de melhorar, parece que piorou? Porque é por muitas tribulações que importa entrar no reino de Deus. Nós vivemos no mundo, o mundo jaz no maligno. Nós não temos controle sobre o que as pessoas fazem, nós não temos controle sobre o mundo espiritual, nós temos controle sobre quem nós somos e a nossa individualidade e a nossa comunhão com Deus. E essa nós não podemos falhar. Jesus, ele falando em Mateus, no capítulo 7, nos versículos 13 e 14, ele diz assim, olha, entrai, porfiai, faz esforço, tenta de tudo por entrar pela porta estreita, porque o caminho é largo que leva à perdição. Você que é crente, você que entregou sua vida a Jesus, não adianta você cochear entre dois pensamentos. Não adianta escolher o caminho largo, eu quero ir para o céu, mas eu quero viver do meu jeito. Eu ontem estava passando em algum lugar aqui, em Rhode Island, não sei exatamente, mas eu passei em frente a uma igreja, e não importa o nome, e eles colocaram várias portas, muito bonito até, colocaram várias portas assim no jardim, e cada porta pintada de uma cor formando um arco-íris.
E em cada uma daquelas portas tinha uma palavra dizendo assim: o amor de Deus, ou Deus tem uma porta aberta para todos. A porta está aberta para todos, alguma coisa assim. Dando e enfatizando que aquela é uma igreja que aceita a pessoa vir como ela está, e ela pode ficar como ela está. E eu, na hora, pensei sobre essa passagem. O caminho que leva à perdição é muito largo. A porta para o céu não passou por reforma. A porta continua estreita. Ainda tem tribulação, ainda tem dificuldade, ainda tem vale de sombra de morte, ainda tem apedrejamentos, ainda tem coisas para você e eu enfrentarmos, mas a porta continua estreita. Jesus é a porta, e ele diz que o ladrão, ele entra por outros lugares, o ladrão ele entra, ele pula muro, ele entra por janela, mas Jesus continua sendo a porta, e a porta é estreita. Eu achei interessante aquela explicação que o pastor Alderino Nelson Rocha deu lá em Medford, Claudevan. Ele falando sobre o pastor. O pastor ele ficava na porta. E a ovelha vinha em fila. E ele com o cajado dava uma cajadada na cabeça. E a ovelha falava mé, passa. Pá, mé, passa. Pá, mé, passa. E ele dava lá, pá, uau! Esse não é ovelha. Esse é lobo. E aí tome cajadada no lobo. Sai daqui, lobo. Está cheio de gente dentro da igreja que não está falando mé. A tribulação vem, o problema vem. Às vezes a palavra vem um pouquinho mais forte e a gente não ouve mé. A gente ouve até um rugido às vezes, irmãos. De vez em quando o rugido vem. Deixa eu te dizer uma coisa, a palavra de Deus é o cajado, a palavra de Deus é o cajado do pastor, e às vezes ela vem e bate um pouco mais forte. E quando o crente não ouve a palavra, vem a escola de Jeová, que é a vida, e bate também um pouco mais forte, e a gente vai... Irmãos, a porta ainda é estreita. Nós não estamos em Canaã. Nós não estamos em Canaã. Nós estamos no deserto. E no deserto nós ainda não temos tudo que nós vamos ter em Canaã. Porque eu acho que você saiu do Egito comigo. Só ouvi um glória a Deus. Mas eu acho que você saiu do Egito comigo. Nós saímos do Egito. Mas Canaã é logo ali. Lembra? Canaã é logo ali. Eu vou contigo lá morar. Coisa de crente velho. Canaã ainda não é aqui. Nós não temos que fazer o nosso assentamento definitivo aqui. Aqui é deserto. Eu me lembro de Moisés. Moisés viveu 40 anos no palácio na boa. E ele sai do palácio corrido para não morrer. Foge porque tinha matado um egípcio e alguém lá ia matá-lo. E ele foge. Ele foge para o deserto. Ele foge para o deserto. E no deserto, o negócio é estreito. Ele estava totalmente desiludido. Filho da filha de Faraó, judeu, perdido. Não tinha nem identidade ele tinha. Ele não sabia se ele era judeu, se ele era egípcio, ele estava perdido. E aí, ele encontra lá uma família de nômades, casa com uma das filhas e fica lá. Pronto, eu vou morrer meus dias aqui, eu vou passar meus dias aqui até morrer e vou continuar a vida. E ele continua a vida dele lá,
sendo pastor de ovelhas no deserto. 40 anos no deserto. Foi 40 anos de palácio, 40 anos de deserto. Um dia Moisés leva as ovelhas para comerem nas encostas dos montes, onde tem sombra nas pedras, nascem os arbustos. E ele sobe com as ovelhas, as cabras, e vai lá e elas estão comendo por ali. E de repente você conhece a história, um arbusto, uma sarça verdinha, pega fogo na frente dele. Eu imagino o calor que estava aquele dia, irmãos. Deserto, né? Mas pega fogo, só que não pega fogo e consome a árvore. Pega fogo, mas continua verde. E ele olha aquele negócio, estranha, e ele vai chegando perto para ver, para ter certeza. Eu não sei se eu estou tendo uma visão, acho que eu bebi pouca água hoje. E quando ele chega mais perto, a voz de Deus fala com ele. Aquele homem que havia desanimado de tudo, aquele homem que era do palácio, agora ele era um homem que 40 anos viveu no deserto. Ele tem um encontro com Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: deserto não é lugar para crente morrer. Deserto não é lugar para crente morrer. Lembre-se que nós estamos falando aqui porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Pastor, você não sabe o que eu estou passando e eu nem preciso saber. Deixa eu te dizer uma coisa: é deserto, e deserto é lugar de treinamento. Se você puder, abra a sua Bíblia em Oséias, no capítulo 2. Oséias está no Velho Testamento, é um dos profetas menores, está lá logo depois de Daniel. Oséias capítulo 2, versículo 14. Deus falando com Oséias, fala da sua noiva, que representa Israel. E ele diz assim no versículo 14: portanto, eis que eu a atrairei. Mas espera aí um pouquinho. Se você ler depois na sua casa, você vai ver Deus falando que ia fazer uma devassa na casa de Israel. Ele ia destruir tudo. Mas ele fala assim: olha, eu vou destruir. Mas no 14 ele fala: eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Deserto é lugar de ouvir a voz de Deus. Deserto não é lugar da gente ficar na sombra e água fresca. Deserto é onde você entra no particular com Ele e Ele fala ao seu coração. É no deserto que Deus nos chama. É no deserto que Deus nos atrai para falar, para ensinar. Moisés ficou 40 anos no deserto, pensando que a vida dele ia acabar ali. Deus falou para ele assim: não, vamos voltar para o palácio. Mas vamos lá de volta para o Egito. Aqui foi treinamento, agora nós vamos para o Egito de novo, porque tem mais 40, meu amigo, para você passar no deserto de novo. É interessante que a vida de Moisés, ela ilustra tão bem isso, porque assim, vivi 40 anos no bem bom, tive uma crise de identidade tremenda, tive que fugir para o deserto, pensei que tudo estava acabado. Deus vem e fala comigo no deserto. Olha que bênção. Irmãos, é bom quando nós ouvimos Deus aqui numa boa. Às vezes você está tão bem, Deus fala com você num sonho, usa alguém para falar. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: quando é que Deus mais fala com a gente? É na tribulação. Você sabe por que Deus usa a tribulação para falar com você? Porque é na tribulação que você está sensível à voz dele. Na nossa bonança nós estamos tão tranquilos com a vida e tão de boa com a gente mesmo. Tá tudo bom. Eu cheguei no lugar que eu queria chegar. O americano fala do platô. Você sabe o Boeing, quando ele levanta voo? Ele vai... se você está ali perto da asa, você está ouvindo a turbina. Aí ele chega na altura que ele precisa chegar
E aí ele vai embora. Baixa a rotação do motor e vai embora. Você nem ouve, vai embora. E se ele desligar as turbinas, ele vai planar por muito tempo. Vai. Está assim muito crente. Subiu, esforçou. Chegou no momento, o motor já desligou faz tempo e você está planando. Mas cuidado, que você está perdendo altura. E Deus está te atraindo para o deserto de novo. E talvez é lá que você precisa estar, porque é lá que Deus vai falar contigo. É no deserto que Deus quer falar contigo. Moisés, ele estava numa boa, agora de novo, já tinha se acostumado com a sequidão do deserto. Deus chama de novo, porque vida com Deus é desafio. Vida com Deus é algo novo, mas para Deus, irmãos, aquela sua tribulação que está durando 1 ano, 2 anos, 3 anos, para Deus só começou. Nem misericórdia sai aí, né? Porque às vezes nós pensamos que Deus ele está no negócio de resolver o seu problema do dia para a noite. Só que o problema com Deus é diferente, porque às vezes Deus usa o problema não para transformar o problema, mas para transformar você. A gente não sabe o quão ruim nós somos, até que a gente precise amar um filho de verdade. A gente não sabe o quão difícil nós somos, até que nós precisamos perdoar um irmão. E enquanto você não consegue isso aí, enquanto você não consegue trabalhar, ou Deus não consegue quebrar esse seu coração, essa sua dureza, aquele problema persiste. E muitas vezes nós arrastamos a nossa vida cristã, não perdoamos, não amamos, não buscamos, não abraçamos, deixamos para cuidar do que é nosso no último instante, ou quando tudo acabou, porque nós não percebemos antes. Mas Deus usa o deserto para nos ensinar. Deus usa situações difíceis para nos ensinar. Eu te atrairei para o deserto, e ali eu falarei ao seu coração. 2 Coríntios, por favor, vamos ler a Bíblia aqui hoje. Nós estamos em família. 2 Coríntios, capítulo 11. Capítulo 11, versículos 23 ao 28. O apóstolo Paulo fala um pouquinho das suas tribulações. Fala um pouquinho dos seus problemas. Ele estava aqui argumentando com os coríntios por causa de uma questão de alguém se achar melhor e maior. E Paulo ele fala, não, nós somos todos iguais. Ele começa dizendo assim, no 22, são hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São descendência de Abraão, também eu. São ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. E aí ele começa a dizer como que ele era ministro de Cristo. Tem coragem de acompanhar comigo aí? Em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, nós lemos lá. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Paulo, ele sofreu tudo isso aqui, mais um pouco,
e ele ainda tinha o zelo pela causa do Senhor. Eu não posso nem entrar nisso aqui com você, porque eu acho que Paulo escreve umas 2 vezes sobre as tribulações dele. Mas o zelo pela causa do Senhor era muito grande. Eu já falei aqui, quando Paulo escreve 2 Timóteo, é a última carta dele, à beira da morte, sabia que ia ser executado. Mas quando ele escreve aquela carta, ele escreve do coração. E no coração dele, a única coisa que ele pediu para ele disse assim, no final da carta: Timóteo, vem depressa. Traz aí a minha capa, traz aí os pergaminhos. Os pergaminhos era a palavra. Ele queria continuar lendo. Ele queria continuar aprendendo. Mas a sua maior preocupação era com a igreja do Senhor. Ele falou assim: Timóteo, você precisa aprender a se comportar dentro da igreja, que é a coluna e firmeza da verdade. Timóteo, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo. E começou a falar com Timóteo e falar da obra de Deus, e ele se esqueceu. Ele disse assim: olha, eu estou quase que pronto para morrer, mas eu combati o bom combate. Irmãos, a vida cristã num país livre é muito boa, mas nós precisamos nos engajar nessa guerra. De ontem para hoje eu pensei muito, e eu cheguei até a comentar com todo respeito ao pastor Reginaldo. Ele estudou tanto, fez tantos mestrados, fez doutorado na Inglaterra, um cara inteligentíssimo, e eu pensei assim, tudo isso foi para a cova. Mas de ontem para hoje, enquanto eu falava com Deus, Deus falou assim: não, esse homem influenciou muita gente. Paulo não deixava de estudar. Paulo fala para Timóteo: Timóteo, você tem que ler, você tem que estudar, você tem que conhecer as Escrituras. Eu falei algum tempo atrás aqui de um dos livros recentes da filha do Billy Graham, quando ela conta um testemunho de uma mulher que foi uma mãe espiritual para ela, e já nos seus 90 e tantos anos, ela fica sabendo que a mulher estava prestes a morrer. E ela, com muita dificuldade, porque ela não queria ter que passar por isso, ela pega o telefone e liga para a mulher. E começa a conversar com ela. E a mulher, com muita dificuldade para falar, ela mal entendia o que a mulher falava. Mas a mulher disse assim: sabe, Anne, eu estava lendo a Bíblia esses dias, e eu aprendi que... E falou uma palavra que ela não entendeu. E ela ficou curiosa para saber o que é que a mulher de 90 e tantos anos tinha aprendido na Bíblia, que já tinha lido mais de 100 vezes a Bíblia. O que é que ela tinha aprendido? E ela disse assim: depois de algum tempo não me importava mais o que ela tinha aprendido. O que importava é que ela, com 90 e tantos anos, prestes a morrer, ainda estava aprendendo na palavra de Deus. Aleluia, a palavra de Deus. E é essa palavra que nos fala que com muitas tribulações nós vamos conseguir entrar no reino de Deus. Não é com facilidades. O evangelho fácil precisa parar de ser pregado. Ser crente é difícil sim. Porque ser crente não é ser natural. Ser crente é você estar neste mundo, mas não ser deste mundo. É difícil. Se você está em 2 Coríntios, volta um pouquinho. Capítulo 4. Capítulo 4 de 2 Coríntios vai nos falar da nossa fragilidade e do grande tesouro que nós temos dentro de nós. Paulo vai dizer que nós temos o tesouro, nós temos o Espírito Santo, Jesus Cristo, dentro de nós, para que a excelência do poder das nossas conquistas, da nossa vida, seja de Deus e não nossa.
A excelência é de Deus. Nós somos vasos frágeis. Mas nos versículos 16 ao 18, ele vai falar sobre essa fragilidade de uma forma diferente. E ele diz: por isso, não desfalecemos. Pausa aí um pouquinho. É difícil. Tem tribulação. Tem luta. Tem dificuldade. Tem guerra, tem batalha, tem ferimento, tem vale da sombra da morte, mas nós não desfalecemos. Por que, Paulo? Porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o homem interior se renova de dia em dia. E o que mais, Paulo? Porque a nossa leve e momentânea tribulação. O que foi? Leve e momentânea. Quer que eu te fale uma coisa? Pode estar difícil como for, nada se compara ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Hoje de manhã, eu estava na porta aqui, logo cedo chegou um dos nossos irmãos. Um dos irmãos que nós amamos, e ele nos ama. Ele chegou e eu disse assim: tudo bem? Ele disse assim: estou com dor em tudo. Eu falei: nossa, o que aconteceu? E ele me falou de algo que aconteceu ontem. Ele teve que trabalhar demais para resolver o problema, fisicamente. E ele já é um senhor, já uma certa idade, avô. E ele disse assim: mas eu louvo a Deus, porque essa é só uma leve e momentânea tribulação. E Paulo continua assim: essa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Irmãos, a tribulação que você está passando, ela é leve comparada a tudo que Jesus fez por nós. E ela é momentânea. Deixa eu te dizer, vai passar. Vai passar, em nome de Jesus, vai passar, porque nós ainda cantaremos o hino da vitória, juntos em nome de Jesus, não atentando nós nas coisas que se veem. Por quê? Porque as coisas que se veem nos enganam. O que nós vemos engana. Não importa o que é, não importa se os negócios vão mal, a família vai mal, o filho, a filha, não importa, isso nos engana. Por quê? Porque nós precisamos atentar para as coisas que se não veem, porque as que vêm são temporais, mas as que se não veem são eternas. É lá em Colossenses que ele vai dizer: olhai para as coisas que são de cima e não para as coisas da terra. Buscai as coisas que são de cima e não as coisas que são da terra. Paulo tinha um problema sério. No capítulo 12 de 2 Coríntios ele vai dizer que ele tinha um problema que não ia embora de jeito nenhum. Irmãos, quantos de nós carregamos problemas a vida inteira? Eu não vou pedir para você levantar a mão. Mas algumas coisas parece que nunca acabam. Parece que naquele quesito Deus não foi bom com a gente. E aí vem o apóstolo Paulo falando assim: olha, eu conheço um sujeito que há 14 anos, eu não sei se em corpo, se em espírito, eu só sei que ele foi levado ao terceiro céu. E ele viu coisas inefáveis que não é lícito dizer ao homem. Ele estava falando dele. Segundo os estudiosos, ele estava falando dele, se referindo a ele. Paulo foi no céu. Viu coisas que nenhum de nós já vimos. Paulo teve experiências pessoais com Jesus. Paulo teve experiências de cura, de milagres, de visões, de revelações que ninguém teve. E ele disse assim: mas aconteceu um negócio comigo. O que foi, Paulo? Para que eu não me exaltasse, Deus autorizou Satanás colocar um espinho na minha carne. É um mensageiro de Satanás.
E esse mensageiro de Satanás dá tapa na minha cara todo dia, me esbofeteia. Sabe o que ele estava dizendo? Eu acordo e durmo com esse problema. Não tem como esquecer dele. Eu acordo e durmo com esse problema. Aí nós vivemos um tempo de um evangelho que se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele esqueceu de mim, não é mais meu Deus. Se Deus curar meu problema, a minha dificuldade, a minha doença, amém. Glória a Deus, vigilhão, campanha. Se Deus não curar, eu vou no centro espírita, porque lá o Exu cura. Não estou brincando não, porque eu já vi isso acontecer. Se Deus salvar minha família, eu sirvo Ele, mas se Ele não salvar, o que eu vou ficar fazendo aqui? Se Deus resgatar os meus, se Deus fizer isso, se Deus me der isso, se Deus me der aquilo, é um evangelho de dar, de ter e não de ser. Mas Paulo não, ele nos ensina diferente. Olha, foi um mensageiro de Satanás, esbofeteou a minha cara, me bateu no rosto, na face. Eu me lembro dele todos os dias, porque eu já orei. Aí entra aqui os amigos de Jó, né? Gente, Jó está passando um problema sério. E aí o que nós vamos fazer? Vamos visitar ele. A situação de Jó era tão ruim que eles chegaram e não conseguiram falar nada. Eles ficaram à distância só vendo. Não tinham o que falar. Não tinham o que falar. E aí eles falam com o outro: vamos fazer um negócio pelo Jó, o quê? Vamos jejuar. Vamos fazer um jejum aqui. Não, essa campanha aqui não tem para ninguém. Nós vamos fazer uma campanha de 7 dias aqui, irmão. Jejum e oração ali, ó, mas no pó. Ah, Deus vai entrar com providência na vida de Jó. Mas vai. Eu também creio, então vamos. Tá! 7 dias. Acho que no 8º dia, quando eles acordaram e olharam para Jó naquela situação, tem alguma coisa errada com Jó. É a teologia dos amigos de Jó. Se Deus não fez para mim, eu já fui na vigília na igreja tal, eu já fui na campanha de 21 dias da igreja tal, eu já fui naquela outra igreja ali e fiz outra campanha, eu já dei oferta lá com o bilhetinho da cura, e nada acontece. E a gente começa a culpar ou Deus, ou a nós mesmos, ou alguém olha para nós e fala: aquele ali está em pecado. Está em pecado porque olha o que Deus está permitindo acontecer na vida dele. Só pode ser pecado. Mas Paulo não pensou assim. Porque Paulo ele poderia ter falado para Deus assim: depois de tudo que eu fiz, depois de tudo que... Você sabe onde é que a gente erra, irmãos? É que a gente se acha muito bom para Deus. E nós esquecemos que quem nos resgatou foi Ele. Nós esquecemos o que o próprio apóstolo Paulo diz, e eu sempre falo aqui, que foi Ele que deixou a sua glória, foi Ele que se humilhou, Ele deixou o seu trono, Ele deixou a sua deidade, porque Paulo diz, não que Ele não fosse Deus, Ele deixou a glória da deidade dele. Paulo diz que Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo e tomou a forma de gente, de homem, e achado na forma de homem, se humilhou até a morte, e morte de cruz, que era a pior de todas, maldita cruz. E por causa disso, Deus o exaltou soberanamente. Irmãos, Paulo vai falar aqui em 2 Coríntios, no capítulo 12, ele diz assim: olha, eu orei 3 vezes. Gente, eu fico pensando no apóstolo Paulo. Às vezes a gente ora 1 ano, todo dia e não acontece nada. Para Paulo escrever aqui, eu orei 3 vezes e Jesus me respondeu de um jeito que eu não queria, não esperava. Eu acho que Paulo pensava e Deus respondia.
Porque ele escreveu aqui, eu vou usar a nossa expressão, é quase que um absurdo. Eu tive que orar 3 vezes por um negócio. Olha, eu orei 3 vezes ao Senhor para que Ele desviasse esse problema de mim. Mas Ele me disse o quê? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, no deserto, na tribulação, porque é assim que nós vamos entrar pela porta estreita. Ah, pastor, então o senhor está pregando o evangelho que nós temos que sofrer mesmo, todo dia amanhecer sofrendo e dormir sofrendo? Não, eu só estou dizendo para você que todos nós vamos ter momentos na vida que nós vamos pensar em desistir. Algumas vezes a depressão vai rodear, algumas vezes o desânimo vai rodear, algumas vezes estava indo tão prumadinho assim, de repente sai do prumo, né? Está fora do prumo, está fora do... O Henrique que sabe bem desse negócio aí, está fora do prumo, Henrique. E aí estava indo tão arrumadinho, de repente sai fora. De repente muda a direção, parece que a vida vira de ponta cabeça. O Senhor Jesus, Ele diz para você, a minha graça te basta. Você é salvo, irmão. Você é salvo, irmã. Dê glória a Deus, porque com luta ou sem luta, com ânimo ou com desânimo, caído ou de pé, não importa, o Senhor ainda é contigo. E a palavra de Deus diz que se o justo cair, ainda que caia, não ficará prostrado. Hoje você pode estar de cara no pó, mas amanhã você vai estar dando glória a Deus lá no monte. Sabe por quê? Porque aos Romanos, no capítulo 8, ele diz que nada nos separará do amor de Cristo, e nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Importa, pois, que por muitas tribulações entremos no reino de Deus. Não vai ser fácil. E talvez a palavra seja um pouco mais pesada. Talvez as coisas possam ficar um pouquinho mais difíceis conforme os dias vão passando. Ah, pastor, você é profeta da desgraça? Não, senhores. A situação do mundo vai piorando. O errado virou certo e o certo virou errado. Para você viver debaixo dos padrões da palavra de Deus, está cada dia mais difícil. Mas o Senhor Jesus disse, aquele que for fiel ao que vencer, é a palavra do Senhor Jesus. Sê fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Sê fiel até a morte. Teremos tribulações, sim. Não espere uma vida cristã fácil, se é que você quer viver nos padrões da palavra de Deus. Teremos tribulações, sim. Teremos dificuldades, sim. Mas ser fiel até a morte, e você receberá a coroa da vida. Ao que vencer, ser-lhe-á dado o direito de assentar-se no trono do meu Deus. Aleluia. Se você quer o céu, se você quer Canaã, Canaã ainda é logo ali. Não desista, nós não chegamos em Canaã ainda, é logo ali, mas nós logo estaremos lá em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fique de pé, por favor. Vamos agradecer a Deus por esse dia, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pai, uma vez mais eu te louvo, eu engrandeço o teu nome e te exalto, ó Senhor, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito. Pai, no nome de Jesus, eu venho te pedir, ó Deus, que o Senhor mais uma vez conforte os corações enlutados, ó Deus. Conforte aqueles que perderam, Senhor, essa semana. Pai, eu oro por aqueles que estão doentes, eu oro por aqueles que estão passando por problemas, aqueles que têm problemas aparentemente insolúveis. Ensina-nos a confiar em Ti acima de tudo. Ó Senhor, segura em nossas mãos e nos levanta, Senhor, para uma grande obra. Salva almas neste lugar, quebra as barreiras, no nome de Jesus, ó Deus, e dê-nos, ó Pai, a
tua paz. Nós precisamos da tua paz, da tua graça, ainda que em meio à batalha, nos encha com a tua paz. Eu te peço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Rapidamente, irmãos, antes da bênção. Terça-feira, relembrando, Mulheres de Fé, às 7h30 da noite. Quarta-feira, 7h30, culto de ensino. Quinta-feira, ensaio do grupo de louvor. Se você quer cantar em espanhol, Fabiana, venha para o grupo de louvor. Sexta-feira, escola bíblica, às 7 horas, irmãos, inicia a escola bíblica. Tá? Nós estamos resolvendo um probleminha aí de chave, mas se Deus quiser, 7 horas a porta estará aberta. Domingo, culto de celebração, a partir das 10h30 com oração, e depois nós temos o culto. Aviso especial: o superintendente da escola bíblica está convocando toda a igreja para fazer parte. Venha, nós precisamos não só de você como aluno, mas aqui Deus vai levantar também novos instrutores, auxiliares. Tudo que precisar aqui o Senhor vai levantar em nome de Jesus, amém? Então não perca esta oportunidade, não só de crescer na palavra, mas de crescer em conhecimento e na graça também. Receba a bênção, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Todos digam amém. Deus abençoe. Não saia.